Olá para você que acompanha a TV e Rádio Câmara Bauru e o nosso programa Espaço Aberto. Em novembro, Bauru cedia o Fórum de Cidades Digitais Inteligentes do Centro-Oeste Paulista, encontro que vai discutir o futuro das cidades através da inovação e transformação digital dos serviços públicos. Vamos falar desse evento e principalmente desse conceito de cidades inteligentes? Para isso está aqui com a gente José Marinho, que é diretor da Rede Cidade Digital, iniciativa de estímulo ao surgimento de localidades conectadas e eficientes no Brasil, que é a promotora do evento que vai ocorrer aqui em novembro em Bauru. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, Carolina. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre esse tema tão importante para toda a sociedade brasileira. Sim, e a gente vai começar bem do começo, trazendo esses conceitos caso as pessoas não conheçam. Primeiro, o que a gente pode chamar de cidade inteligente? Quais são as principais características de uma cidade inteligente? Primeiro, vamos falar o seguinte, se você me permite, vamos falar sobre cidade digital, que deu origem ao próprio nome dessa iniciativa que você já mencionou no início desta edição, que é Cidade Digital. Então, como o nosso nome diz, Rede Cidade Digital, que a gente surgiu lá por volta de 2010, 2011, por aí, com esse nome, porque a gente tratava muito sobre a importância de os municípios se prepararem para a realidade que se desenhava naquele momento, naquele cenário, que exigia, sobretudo, que a cidade tivesse uma infraestrutura capaz de permitir a comunicação, a interação entre o poder público e entre a sociedade. Na questão mais básica que existe, por exemplo, o sinal da internet, o Wi-Fi. Se hoje a gente tem essa situação assim envolvendo quase todos, né? Não digo que é todos também, porque isso seria meio utópico e não condiz com a realidade, mas sobretudo municípios pequenos, cidades menores, no interior, mais distantes de capitais e de grandes centros, as cidades estavam ainda engatinhando para processos de transformação digital, que também virou um tema que você já até usou, mais recente. Lá, então, era da conexão, da conectividade, porque muitas cidades não tinham sequer o sinal de internet. E daí a gente começou a chamar de cidade digital, que era aquela para que ela se dotasse no mínimo possível para que envolvesse a maior parte da população, ou pelo menos que as pessoas tivessem condições de se conectar. Então, essa conexão, essa infraestrutura mínima que permitisse, então, esta comunicação entre as pessoas, entre a sociedade e entre o poder público, que a gente chamou de cidade digital, e esse termo foi evoluindo e com o tempo sendo chamado. Aí que surgiram, na verdade, essas conceituações cidade inteligente ou smart city, né? Usando o idioma, outro idioma, que também vieram a se somar e que, para mim, independentemente da nomenclatura que você utiliza, o importante é que aquela tecnologia, aquela infraestrutura que a gente chamava de cidade digital, tendo o incremento, tendo a incorporação de novas possibilidades que vieram da tecnologia, que, sobretudo, trazia ao município, à prefeitura, ao poder público, a condição de aprimorar de aprimorar a qualidade de vida das próprias pessoas ao oferecer melhores serviços e, com isso, impactando positivamente, encerrando um ciclo de uma gestão no papel, de uma gestão como a telefonia a gente tinha antes de vir a própria telefonia digital analógica. Então, o governo analógico parou de se ter sentido desde esse período que eu mencionei, que a gente percebeu que isso estava acontecendo, e foram agregando o que veio a acrescentar, a melhorar e ir além desta interação por meio da comunicação, por meio da internet, como a internet das coisas, como todo o sistema de tecnologia incorporado a um processo de inovação, de desenvolvimento,
aí dentro das características de cada localidade. Cidade pequena, cidade média, cidade grande, cada um tem a sua identidade, cada um tem a sua realidade, mas que passou a ser uma necessidade, independentemente do tamanho da própria localidade, e é o que a gente chama hoje de uma cidade inteligente. Resumindo, para mim, uma cidade inteligente é aquela que usa tecnologia, processos de inovação, de desenvolvimento de uma forma assim, bem ampla, que aprimora a vida das pessoas, do cidadão, mexendo ali no dia a dia mesmo de cada um. E esse conceito, para ele se concretizar de cidade digital, cidade inteligente, até smart cities, como o senhor comentou, ele passa necessariamente por tecnologia e inovação? Esses seriam os ingredientes principais ou é um dos ingredientes? Eles são um dos ingredientes que fazem parte desse conceito um pouco mais amplo? Com as necessidades que foram se criando dentro e numa transformação muito rápida a partir da incorporação do uso da tecnologia, é, ela veio a facilitar, ela veio a aproximar as pessoas, como a gente está aqui está falando neste momento. Eu estou num estado, você está em outro, e em função da tecnologia nós estamos aqui muito perto. Então, dentro dos fenômenos que a gente chama de conceitos de rede social, que é o amassamento, o encurtamento de distâncias, então isso permite com que a gente tenha a implementação de tecnologia interferindo diretamente no que a gente chama de uma cidade digital, cidade inteligente, que é essa tecnologia fazendo uma função que antes exigia um esforço, exigia tempo, exigia um outro tipo de logística. Ela, por si só, não resolve muitas coisas, mas ela é um meio que facilitou ao aproximar as pessoas, ao melhorar a qualidade, ao permitir que se aprimorasse os serviços. Então, ela veio e contribuiu, a meu ver, de uma forma assim, sem precedentes e dentro da nossa história, num período muito curto. Como eu disse, eu falo com você neste momento aqui do estado do Paraná. Para se ter uma ideia, quando a gente começou com esse trabalho em 2008, 2009, 2010, por aí a gente fez um levantamento aqui nesse estado, que é o estado do Paraná, onde existem 399 municípios, e desses 399 municípios, apenas 14 apresentavam alguma característica do que a gente vinha chamar naquele momento de uma cidade digital. Hoje já é impossível que não exista algo e muito mais avançado dentro desses 399 municípios. Então, a tecnologia ela acelerou muito esse aprimoramento do serviço público, mas trazendo a necessidade acoplada a tudo isso de processos de inovação, de processos de desenvolvimento, da realidade de cada cidade, porque a inteligência, senão a busca de se atender aos anseios dentro da necessidade da realidade de uma população, que de repente de uma capital é muito diferente de uma cidade menor. E quais as vantagens para a população que vive uma cidade inteligente, uma cidade digital? Esse tipo de abordagem pode ajudar a cidade a conseguir resolver alguns problemas que normalmente surgem em ambientes urbanos, por exemplo? Ah, total, total, porque ele acelera à medida que a população, que as pessoas se conectam melhor, que elas têm um acesso melhor com o próprio setor público, elas tornam mais exigentes, elas se tornam mais presentes na reivindicação ou na indicação das políticas públicas que devem ser implementadas pelo município. Então, se antes no governo analógico havia um distanciamento, havia uma recorrência muito grande de as pessoas terem que se deslocar até uma localidade, terem acesso a um gestor público, a um servidor público. Então, agora isso tudo acelerou de modo que essas necessidades da população são feitas de uma forma mais rápida e mais ágil pelo setor público, porque se ele não fizer, ele passará a ser cobrado, passará a ser exigido como é, e muito mais. Isso eu digo da necessidade de o gestor público
se sensibilizar para isso, porque também aquele que não se sensibilizou já faz algum tempo, certamente já nem está mais na vida pública, porque essa necessidade dessa interação com a sociedade, com as pessoas, atingiu todas as esferas, todos os níveis de conversa, né? Então, antes tinha que ir até o bairro, ou o bairro ir até uma prefeitura, a própria Câmara. Como a gente está falando diretamente para a TV Câmara, eu acho muito importante falarmos nesse processo todo da necessidade também de o legislativo estar incorporado nisso tudo, porque a gente fala bastante cidade digital, cidade inteligente, smart city, dentro de um contexto de uma transformação digital de uma cidade, mas que todos os poderes, juntamente com a sociedade, juntamente com a iniciativa privada, com empresas, enfim, tem que caminhar junto. Então, e a participação dos vereadores nisso é muito importante, porque o próprio modo, há algum tempo, de legislar também já mudou bastante, né? Muitos vereadores, dentro dessa nova conceituação, dessa nova forma de se governar que a gente tem, não tem mais necessidade de ficar percorrendo rua, percorrendo bairros, e ele coloca e utiliza a própria tecnologia por meio de site, por meio de plataformas para falar e para ter uma resposta muito rápido do próprio o eleitor ou do cidadão, né, que ele está no poder executivo ou no legislativo, colocado pela sociedade, eleito pela sociedade, para atender aos anseios daquele que os colocou, né, dentro desse cargo. Portanto, essa participação do próprio legislador, como no caso do executivo, sofreu toda uma transformação. Então, a gente está falando de uma mudança geral, né, dentro da conceituação do que a gente chama de construção de políticas públicas que devem envolver a todos. Já que o senhor falou um pouco desse papel do poder público, inclusive do legislativo, dos vereadores, nessa construção das cidades inteligentes, o senhor poderia falar como seriam os primeiros passos para tornar uma cidade digital inteligente e depois alguns passos mais avançados para cidades que já estão caminhando? E, nesse sentido, se o senhor tiver algum exemplo, alguma referência de cidade brasileira que já fez, já caminhou essa jornada de se tornar uma cidade digital inteligente e seja referência para outras que ainda estão no começo. Então, falar um pouquinho desse papel do poder público e se existem exemplos que eles possam se inspirar. A primeira coisa que deve ser feita antes de se implantar também determinadas políticas públicas é você saber conhecer a realidade do local, porque nesse tempo todo que a gente trabalha acompanhando o desenvolvimento de projetos ou de processos de cidades digitais ou inteligentes pelos diferentes estados e cidades brasileiras, não há como você pegar alguma coisa de São Paulo e levar para Bauru, não há como você pensar em Bauru, o que foi desenvolvido em São José dos Campos, no Rio de Janeiro, em Curitiba, porque cada um tem a sua realidade, a sua necessidade, o seu perfil. Então, acho que, primeiramente, deve-se conhecer, se fazer um levantamento, um estudo, se informar, tanto os gestores, né, a começar pelo prefeito, evidentemente, então, prefeito, os secretários, os gestores, então, que se precisa, que é uma necessidade de adequação de todos os protocolos, de todos os serviços que estão feitos e que são feitos, e qual vai ser a entrega que eles terão que dar ou que eles poderão chegar para dar para a sociedade, sendo de um serviço que tenham um impacto mais positivo, que sejam melhores, que sejam aprimorados, porque se eles não entenderem isso também, não adianta a vontade do prefeito, eu vou transformar minha cidade numa cidade inteligente, porque depois quem vai ter os contatos todos diretamente com a população ou diretamente com os servidores que levarão isso para o cidadão não compraram uma ideia, não entenderam, não sabem a importância do envolvimento e do engajamento, então aí já vai ser dinheiro perdido, já vai ser alguma coisa que não vai funcionar porque não foi feito estruturalmente dentro de que as próprias pessoas envolvidas nisso entenderam o porquê que elas estarão fazendo tal coisa. Então, isso em termos de prefeitura, isso em termos de legislativo, porque a gente, ao falar de cidade inteligente, a gente está falando também da mudança ou da adequação
das próprias políticas públicas que passam pelo executivo e que passam pelo legislativo. Então, os vereadores também têm que entender de uma cidade, que uma cidade digital, inteligente, Smart City, também é preciso muito que eles entendam o que vai ser importante estruturalmente o envolvimento do legislativo nisso. Da mesma forma, o Poder Judiciário, da mesma forma o mercado, da mesma forma o comércio, da mesma forma o setor empresarial, de uma cidade, porque senão vai ficar um campo envolvido e querendo muito, sabe aquilo de que às vezes as pessoas acham que é importante para uma sociedade, para um povo, e aquele próprio povo, por desconhecer aquilo, não entende e acaba ele próprio agindo contra aquilo que está sendo implantado, porque a pessoa não conversou, não explicou e não sentiu o que aquela sociedade quer e entende como sendo melhor para o desenvolvimento dela. Então, isso eu acho muito importante haver essa homogeneização de conhecimentos a respeito do que está sendo feito e será feito de uma cidade. Daí sim você vai ter as possibilidades ao se discutir isso, o porquê que eu vou transformar uma cidade numa cidade digital e numa cidade inteligente, porque ela vai trazer melhorias para uma infraestrutura conectada, que é aquilo que eu falei, que vai permitir a interação, que vai permitir mudança no gerenciamento de tráfego, que vai permitir uma iluminação pública mais adequada para a própria cidade, que isso vai impactar na questão da segurança pública, que isso vai vir, então você me perguntou sobre os ganhos ou alguma coisa assim, trazido na prática para uma cidade, desde que a gente abre a porta da nossa casa, você, ao sair desse estúdio, e as pessoas que estão nos vendo neste momento, ao abrir a porta e sair para a rua, já vão sentir alguma coisa que ali está acontecendo, que envolve a gente utilizando algum serviço ou alguma estrutura que é administrada ou que tem ali algum envolvimento na sua gestão do setor público, desde a coleta de lixo. Então, uma coleta de lixo seletiva, qual é o trabalho que é feito com isso? Qual a utilização? Para onde que vai isso? Vai para um lixão? Vai para uma usina de reciclagem? Vai a coleta desse material, como que é feito? Então, já começa na porta da nossa casa. Porta da nossa casa, quando a gente atravessa e vai na esquina, se vai usar o transporte coletivo, saber que horário efetivamente vai passar um ônibus, se esse ônibus vai para onde, qual o horário. Então, todo esse sistema que envolve a vida do cidadão, a gente tem que considerar na elaboração de um projeto de uma cidade que vai estar usando a inteligência. Usar a inteligência significa estar contribuindo com o dia a dia das pessoas para que ele seja, de fato, mais facilitado, mas tem uma qualidade aprimorada, né? Um aprimoramento, né, nessa qualidade de vida. Então, vamos falar questão de saúde. Quando a gente ouvia falar em telemedicina, o que se tornou mais comum, até em função da pandemia, das pessoas receberem, fazerem todo o atendimento de um grande centro, acompanhando numa cidade menor, uma operação, uma cirurgia, dentro de um grau de complexidade que antes a pessoa tinha que deslocar para um grande centro, então ela morria ou então eram poucos os que conseguiam chegar a um grande centro. A marcação de consultas, então, anos atrás, pessoas dormiam em filas de hospitais ou de postos de saúde para conseguir uma senha, passando frio, passando chuva, passando não sei o quê e tal. Hoje não, hoje já é possível, e creio eu que maioria ou praticamente todas as cidades já, se não tem, deveriam Uhum. ter uma marcação, sabe, uma marcação de consulta. Então, isso faz parte do nosso dia a dia, Carolina. Uhum. E, bom, o Fórum de Cidades Digitais Inteligentes do Centro-Oeste Paulista acontece aqui em Bauru no dia 6 de novembro. O que quem tiver interesse de participar ou acompanhar esse evento precisa saber? Tudo isso que a gente conversou e que a gente falou de uma forma conceitual, com algumas pinceladas aí da coisa prática, é importante que se entenda que a tecnologia sendo utilizada como um instrumento, uma ferramenta para a implantação de políticas públicas que sejam capazes de melhorar a vida das pessoas. Isso nós vamos tratar neste fórum, neste evento, reunindo
prefeitos eleitos a gente está convidando, se eu não me engano, quase 70%, pelo menos mais de 60% aí da região de Bauru vai estar com um novo prefeito a partir do 1º de janeiro, e os prefeitos reeleitos também, para que a gente discute, para que a gente troque informação, conhecimento e possa embasar minimamente que seja da importância da implantação de políticas públicas que conduzam os municípios para isso tudo que a gente está falando, considerando a necessidade da transformação digital e o uso da inteligência para aprimorar o serviço público, consequentemente melhorar a vida das pessoas e usar tudo isso de um modo positivo, de um modo que impacte positivamente, de fato, na vida das pessoas. Tá certo, muito obrigada pelas informações e lembrando para quem estiver assistindo, se tiver interesse de participar do evento, as inscrições são gratuitas para servidores públicos, vereadores, universidades e entidades. Muito obrigada, José Marinho, diretor da Rede Cidade Digital, que está organizando esse evento que acontece no dia 6 de novembro. E obrigada a você também que nos acompanhou aqui no Espaço Aberto da TV e Rádio Câmara.